Bom dia a todos, tudo bem? Eu sou a Maria Isabela, eu trabalho no 5G Open Innovation Center. Eu sou especialista em desenvolvimento, estou na Ericsson há 2 anos, e hoje vou poder trazer um pouquinho para vocês sobre o nosso laboratório de inovação. Aqui é um pequeno roadmap do que a gente vai abordar hoje. Então, os grandes pontos são a nossa infraestrutura 5G, os nossos use cases, o nosso portfólio e também as nossas possíveis colaborações com o Smartness. Então, o propósito do Lab é ser literalmente um Open Lab, né, uma área aberta para colaboração e realmente recepção de pessoas, né, de parceiros. Nós temos atualmente grandes áreas, né, focais. Essas áreas foram definidas em alinhamento com o que o nosso próprio presidente da Ericsson tem agora, né? Então, esses grandes pilares que são Manufacturing, Utilities e Mission Criticals, e tudo isso dentro do nosso laboratório, né? Então, a gente tem uma infraestrutura com GPUs, cloud servers, vários dispositivos de realidade aumentada, virtual, robôs AMR, AGV, diversos sensores, diversas câmeras. Começando pelo nosso ecossistema 5G, nós temos 2 principais, né, possibilidades aí. Então, o primeiro deles é o mesmo que o Christian mencionou, que vai vir aqui, né, para o Smartness, que é o Ericsson Private 5G Network, né, o apelidado carinhosamente como EP5G. Então, é essa rede 5G privada que dá para a gente, assim, muita autonomia sobre o monitoramento, gerenciamento da rede. Então, vocês podem ver, a gente realizou a aquisição da frequência junto à Anatel, e também ali embaixo vocês conseguem ver, a gente tem a possibilidade de nós mesmos gravar os chips, né? E isso é muito interessante, porque a gente consegue monitorar o uso, definir, né, prioridades. Então, por exemplo, uma aplicação de tempo real, a gente define determinadas prioridades, e enfim, a gente tem uma autonomia de uma rede completa aqui. Nós temos também o 5G Telco Core, né, que é o 5G público, e aqui a gente fala de uma rede bastante complexa, né, vocês podem ver massivamente mais informações, mas também massivamente mais oportunidades, né? Então, em cima do 5G público, a gente tem a possibilidade de desenvolver APIs e fazer estudos, né, sobre slicing, sobre qualquer tipo de improvement dentro das redes 5G. Complementar a isso, nós temos também 2 operadoras, né, dentro do Lab. Então, a gente tem o Vivobox 5G e o Claro Internet Móvel, né, e a gente utiliza essa forma de 5G através do Fixed Wireless Access. Então, todo esse ecossistema, né, sempre pensando nas características de rede que têm sido dispensáveis, né, então velocidade, baixa latência, e aí vocês podem ver que a gente tem uma grande redundância para que a gente tenha realmente assim, abrangente, né, as possibilidades de conexão aqui. E tudo isso compõe os nossos use cases e nossos showcases. A forma de colaboração com o 5G Open Lab é através de parcerias. Dentro dessas parcerias, a gente tem algumas formas principais de atuar juntamente. Então, a gente pode testar um produto 5G. Então, eles são submetidos justamente a essas redes, né? Então, tem algumas diferenças entre frequência, entre gerenciamento e atuação de determinados dispositivos nas redes 5G, e a gente submete esses dispositivos dos parceiros nas redes que a gente possui, que eu acabei de apresentar, e apresenta, né, a parametrização, desempenho. A outra forma também é de fazer a integração e a verificação desses testes em dispositivos que não são 5G. Então, dentro do laboratório, nós também possuímos dispositivos de rede que adaptam o material, né, o equipamento do nosso parceiro para as redes 5G. Então, adaptadores de rede, enfim. E aí, a partir do momento que a gente faz essa conversão, né, então a gente faz com que ele consiga se comunicar com 5G, a gente faz os testes e as validações também dentro dessa rede. E, por último, a gente tem a cocriação de provas de conceito. Nós temos um portfólio bastante extenso, né, e aí a gente tem um ambiente muito interessante de realmente desenvolver juntamente, né, então a gente se debruça sobre a necessidade de um parceiro específico daquela área, específico daquela indústria, e cria aí uma
inovação em cima de uma necessidade real. Aqui nós temos alguns dos parceiros atuais, né? Então, a gente pode ver aqui nos parceiros industriais a Nestlé, a Instro, a HMS, por exemplo. A Nestlé é um grande exemplo para a gente, assim, porque a gente tem uma colaboração contínua há um certo tempo. Eles têm, né, o 5G empresarial da Ericsson, fizeram essa aquisição e a gente já tem 2 demos, né, em conjunto com eles e tem caminhado para uma parceria ainda maior. A HMS é um grande caso também, porque inicialmente ele fazia parte dos Product Vendors, né? Então ele era uma das partes que a gente possuía no Lab, um grande nome que a gente possuía no Lab, e com uma visita recente ao nosso laboratório, a gente conseguiu essa mudança e eles se tornaram nosso parceiro industrial. Os parceiros tecnológicos aqui, a gente pode ver que é onde se localiza a Unicamp, onde se localiza o Smartness, né, através desse trabalho conjunto. Aqui a gente também os grandes nomes que a gente possui, então, dos equipamentos, Meta, Microsoft, ASCII, enfim, NVIDIA. E os tipos de produtos, aqui a gente possui uma densidade muito grande de produtos de diversas áreas, então, realidade aumentada, realidade virtual, robôs, né? Sensores, câmeras, então, câmera 3D, câmera 360, câmera térmica. Então, no nosso portfólio, a gente consegue ilustrar o uso desses equipamentos, né? Então, aqui a gente tem algumas das nossas demos. Então, temos demonstrações de realidade virtual, como o Immersive Lab, né, voltado para a educação, muito semelhante ao que o Christopher falou, né, sobre uma aplicação voltada para o uso de um ambiente estudantil dentro da educação, né? A gente tem o Lars, que é uma grande parceria nossa recentemente, na nossa prova de conceito, que tem ganhado aí uma melhoria. Então, o Lars é uma aplicação já consolidada. Ela é feita para assistenciamento remoto, né? Então, dentro do contexto da Ericsson, né? Tudo bem que a gente se apropriou do nosso próprio contexto, né? Dentro dos nossos equipamentos, rádio, baseband, né? Mas poderia ser transferido para qualquer contexto de qualquer indústria. E a ideia aqui é que a pessoa que vai fazer uma manutenção, que vai ter algum contato com o dispositivo, tenha no óculos, né, de realidade aumentada, um ambiente fértil sobre as informações daquele dispositivo. Então, são manuais, são vídeos, até mesmo um assistenciamento remoto. E a intenção aqui é que ele tenha as mãos livres, né? Então, o óculos faz o mapeamento das mãos e essa integração com os menus são feitos através das mãos. Agora a gente está dando um próximo passo, né, que é muito interessante e é o que a gente quer muito implementar em outras também demonstrações, que é fazer uma integração com inteligência artificial. Então, agora a gente pode usar um Hey Lars e ele abrir o menu para a gente, sabe? Então, eu consigo inserir comandos de vozes e também respostas mais otimizadas sobre o conteúdo, né? Porque os guias, né, os manuais, eles normalmente são bastante densos, então a gente consegue fazer uma pergunta e a IA responde para a gente de uma maneira mais direta e com certeza referenciando, né, o material oficial, para que seja ainda mais rápida essa interação e auxilie ainda mais. Aqui a gente também tem outros exemplos, então, como vocês podem ver aqui no item 10, tem uma das parcerias com a Nestlé, que é a fábrica imersiva, e também no item 9 é uma outra aplicação que a gente tem também, que estamos implementando aí com inteligência artificial, mas agora em um outro contexto. Então, aqui a inteligência artificial está sendo utilizada para fazer a identificação, né? Então, é o AMR para monitoramento de condições, né? Então, esse robô que vocês podem ver, ele está acoplado com diversas câmeras, diversos sensores, e a inteligência artificial vem para fazer a identificação, por exemplo, se o colaborador está utilizando jaleco, se a temperatura, né, através de uma câmera térmica, está adequada para determinado local da fábrica. Enfim, ele faz diversas verificações. A gente tem um dashboard aí de monitoramento, porém, a gente tem esse uso voltado para a visão computacional, né, dos modelos, e também para o gerenciamento aí, criar um alerta, né, se for algo preocupante. Aqui temos mais algumas demonstrações do nosso portfólio.
E, enfim, a gente gostaria de falar sobre as futuras colaborações, né. Então, aí no nosso horizonte a gente vê grandes futuras 3 grandes possibilidades, né, de colaboração entre os Martians e o 5G Open Lab, de imediato, assim. Então, a primeira delas é desenvolvimento de capacidades, né, então, mini cursos, hackathons, que a gente pudesse trabalhar conjuntamente dentro de uma área, né, em comum, assim, decidida, e aí ter aí um desenvolvimento de competências mesmo, sabe. Também temos a pesquisa conjunta em inovação, então, a gente sabe que diversos dos assuntos que o Smartness aborda tem uma imensa sinergia com tudo que a gente desenvolve no laboratório. Então, prover dessa sinergia, né, se aproveitar dessa sinergia para se debruçar sobre um assunto em comum, até mesmo, os alunos de mestrado, os alunos que realizam pesquisa poderem ir ao laboratório, usar do nosso ambiente, e aí, enfim, se debruçar sobre projetos, sobre equipamentos específicos também, ou mesmo sobre a infraestrutura, né, que agora a gente tem uma infraestrutura que vocês em breve terão, enfim, a gente pode ter um knowledge transfer aí muito interessante. E também nessa linha, a gente tem a possibilidade de uma interação de AR/VR com inteligência artificial. A gente sabe que vocês são, eh, muito proficientes nessa área, né, e a gente também está caminhando para implementar IA, né, então a gente está pegando as nossas demonstrações e fazendo nossas melhorias. E é muito interessante porque as aplicações que a gente possui, elas já são consolidadas, a gente já apresentou ela diversas vezes, várias pessoas, experimentaram, então a gente tem, os pontos de melhoria muito claramente, e dentro também da indústria, então da Nestlé a gente sabe o que é interessante ser feito, o que não é interessante, então essa é uma outra oportunidade que a gente vê, muito semelhante ao que eu mencionei do Lars, que ele estava consolidado e aí tem sido melhorado, e aí quando a melhoria foi feita, todo mundo falou: "Nossa, faz muito sentido e tinha que ter sido assim desde o início", sabe. Então é muito interessante, essas possibilidades. Aqui eu trouxe para vocês uma fotografia, né, do laboratório, então é esse o ambiente que eu estou aqui apresentando para vocês, acho que fica mais ilustrativo, então vocês podem ver alguns dos equipamentos, então é esse o ambiente que a gente convida vocês a colaborar com a gente. Também estou deixando aqui, nosso contato, né, então tem o QR Code com literalmente um 360 do lab, então você consegue fazer um tour guiado 360 e conhecer ainda mais, né, tudo que eu mencionei. Mas também gostaria de convidar vocês a acessar a nossa página, tem o nosso contato, por favor, vamos marcar uma visita, né, a gente pode fazer mais e experimentar as demonstrações, conversar sobre as arquiteturas, com certeza é um grande prazer para a gente isso. Muito obrigada, pessoal, foi um prazer.